Olá, meu nome é Elvis e hoje a gente vai aprender aqui como é que funciona a função C do Excel, tá? Bom, gente, eu vou deixar embaixo na descrição do vídeo aí o endereço para fazer o download da planilha, tá? E o endereço do meu post. Quem tiver dúvida pode comentar lá no post que eu vou responder, tá? As dúvidas do pessoal aí. Então vamos lá. A função C, gente, ela funciona a partir de uma condicional, tá? Um teste lógico. E esse teste lógico, se ele for verdadeiro, ele retorna um valor informado. E se for falso, também retorna outro valor informado. A gente vai entender melhor aqui na estrutura da fórmula. A fórmula é essa. C, abre parênteses. Aqui vem um teste lógico, tá? Esse teste lógico, ele pode ser, geralmente os sinais, a gente vai ver aqui embaixo, ó, é uma comparação entre duas variáveis, tá? O que são essas duas variáveis? Pode ser duas células, pode ser dois textos, números, tá? A gente vai ver mais para frente aqui. Então, nesta comparação, geralmente usa-se os sinais maior, menor, igual ou diferente, tá? Depois a gente vai ver os sinais mais usados aí na comparação. Então, neste teste lógico, se eu falo assim, olha, x é igual a x, então x é igual a x. Isso é um teste lógico verdadeiro. Logo, depois do primeiro ponto e vírgula, eu coloco assim, o que ele vai retornar para mim se esse teste for verdadeiro. Esse valor aqui, eu que informo. Pode ser uma célula, pode ser um texto, pode ser um valor digitado, um número, qualquer coisa. Se for falso, ele retorna um outro valor aqui. Ok? Então, se esse teste lógico for verdadeiro, retorna um valor que é o próximo aqui depois do ponto e vírgula. Se ele for falso, retorna um outro valor qualquer que você vai colocar aqui no terceiro parâmetro, tá? Então, aqui está a descrição dos campos. Embaixo aqui tem uma dica, tá? Para o valor verdadeiro ou falso, você pode digitar um texto dentro da fórmula. Mas sempre que colocar um texto dentro de fórmula, sempre entre aspas, tá, pessoal? Porque senão vai dar erro na fórmula, tá? Então, vamos ver um teste aqui de um C, um modelo aqui que eu preparei, tá? Os sinais aí mais usados, tá? São esses aqui do lado, ó. Então, os sinais mais comuns. Este sinal é maior que, menor que, igual, diferente de, maior ou igual, ou menor ou igual, tá? Então, eu coloquei a estrutura da fórmula aqui em cima, e aí vamos fazer um teste C. Para isso, eu fiz esse exemplo bem prático, tá? Bem simples o exemplo. Então, eu vou falar o seguinte, ó, igual C. E aí, eu vou pegar a célula, tá? O que tem nessa célula? Ó, banana, que é o H7, igual a J7, que é banana. Então, esse é um teste lógico. H7 é igual a J7, o que tem dentro da célula é igual ao que tem dentro da outra célula. Se for verdadeiro isso, eu vou pegar aqui, ó. Então, eu coloquei verdadeiro. Eu pego a célula J10, o que está escrito na célula J10. Ponto e vírgula, se for falso, eu vou colocar aqui a J11, tá? Que tem um texto. E fecho a fórmula. Simples assim, pessoal. Veja, banana é igual a banana? É verdadeiro, certo? Então, ele trouxe aqui para mim, vou comer. Agora, se eu falo assim, banana é igual a maçã? Não, não é igual. Então ele fala, não vou comer. Ele pega aquela condição que é falsa, ou seja, o J11, que é justamente essa célula aqui, tá? Um outro teste pode ser com números, tá, pessoal? Então eu fiz um exemplo aqui com números, tá? O que é esse exemplo? Um aluno, fulano, tirou uma nota 6, tá?
A aprovação desse aluno, o resultado, se ele está aprovado ou reprovado, está aqui, ó. A aprovação é a partir de 7, tá? Então, se eu tenho a referência a 7, eu vou fazer um C. Olha, igual C, abre parênteses, o teste lógico. O que é o teste lógico? Se eu tenho a referência da nota, eu vou falar, se este valor 6 for menor que 7, aí eu digito o 7, tá, pessoal? Se o 7 tivesse em alguma célula, eu poderia selecionar a célula, mas eu posso colocar direto. Então, se a célula C6, se o que tem dentro da célula C6 for menor que 7, ponto e vírgula, ou seja, se for menor que 7, eu vou colocar um texto, olha, entre aspas, reprovado, fecha aspas, ponto e vírgula. E se esse teste for falso, ou seja, se ele não for menor que 7, então eu tenho, veja que a condicional só tem verdadeiro ou falso. Se ele não é menor que 7, ele é igual a 7 ou maior que 7. Então, igual, entre aspas, aprovado. Fecha aspas e fecha parênteses. Lembrando de novo, gente, texto dentro da fórmula sempre entre aspas, tá? Enter, olha lá, reprovado, porque ele tirou 6. Veja que o teste lógico, na célula C6, ele tem o número 6, então 6 é menor que 7, é verdadeiro, tá? Se eu mudar a nota aqui, ó, 8, veja que mudou para aprovado, porque esse teste é falso agora. Ou seja, 8 é menor que 7, não é falso, então ele pega a terceiro parâmetro, que é o aprovado, tá? Poderia inverter a fórmula aqui? Poderia. Se eu colocar maior, 8 é maior que 7? É maior que 7. Então, aí eu teria que alterar o texto aqui também. Tá? Eu teria que colocar aprovado primeiro, porque é verdadeiro, e reprovado depois. Ok? No exemplo 2 aqui, eu coloquei aqui um C para identificar quem que foi o sorteado. Então, eu fiz um sorteio, o sorteado foi o fulano. Ok, eu sei que o sorteado foi o fulano. Agora eu tenho uma base de dados, vamos supor que essa base de dados fosse imensa, eu tivesse 1000 linhas aí, e teria que identificar o fulano. Então eu vou fazer o seguinte, igual, se este nome aqui do lado, João, B17, for igual a fulano aqui, e aí para isso eu vou fixar a célula C14, gente. Por quê? Porque eu vou copiar a fórmula para baixo. Então, a minha comparação do fulano ela é fixa. Mas a primeira comparação ela vai mudando até achar quem que é o fulano. Então, se essa comparação for verdadeira, ponto e vírgula, eu vou falar sorteado. Se não for verdadeira, olha lá, pessoal. Eu vou colocar 2 aspas seguido. O que quer dizer 2 aspas seguido? Vai deixar em branco. Veja. Aqui está 2 aspas seguido. Por quê? Porque João não é igual a fulano, ok? Agora eu vou copiar essa fórmula, ó, Ctrl C, e vou selecionar tudo e dar um Ctrl V. Veja que ele faz a comparação de cada um com o fulano lá em cima. Opa, chegou aqui, fulano é igual a fulano, verdadeiro. O B24 é igual à célula C14 aqui. Então ele traz para mim o parâmetro quando for verdadeiro, a palavra sorteado. Viu como é fácil? Eu posso fazer isso em um banco de dados. Gente, aí vai da criatividade de cada um de como usar a fórmula C, tá? Eu posso usar com número, eu posso usar com texto, tá? Posso usar com valor fixo dentro da fórmula, posso usar com a célula de referência, posso usar dentro do C, dentro da fórmula C, uma outra fórmula, tá? Mas isso a gente vai ver mais para frente, ok? Pessoal, o C funciona dessa maneira. A aplicação depende de cada um e depende de cada trabalho, ok? Quem tiver dúvidas, pode postar no blog, pode comentar que eu vou responder sim, tá, pessoal? A intenção aqui é entender a fórmula e tem que entender. Enquanto não entender, poste as dúvidas
no blog. Ok? Obrigado, pessoal. Eu não pedi até agora, mas vamos dar uma curtida aí no post, no tutorial do YouTube, tá? Que aí me ajuda um pouco aí a ganhar mais popularidade e aí mais pessoas vão procurar o blog e aprender Excel aí. Tá bom, gente? Obrigado e até a próxima.